Pronto, irmãos. Para o dia de hoje, nós temos três importantes tópicos. E um dos eu acredito que é o mais esperado. E por que que eu digo que é o mais esperado? Porque eu tenho lido o que vocês têm respondido lá na plataforma e eu vejo que boa parte das dúvidas giram exatamente em torno dessa questão. Que seria, né? Que questão seria esta, né? Qual é esta questão? É exatamente o vínculo do pastor com a igreja. Questões do universo legal, né? Previdenciário, trabalhista, né? Como é esse vínculo, essa relação. Então, são questões que é a dúvida de boa parte dos irmãos. Mas antes disso, hoje nós vamos falar bem rapidamente sobre as obrigações da igreja para com a contabilidade e as obrigações da contabilidade para com a igreja. Aí, por último, a gente vai falar aqui exatamente sobre essa questão do pastor e o seu vínculo com a igreja. Irmão Sérgio está na escuta, pode orar por nós? Microfone. Posso sim. Estava enrolado aqui. Tranquilo. Oremos. Santo e eterno Deus, nós te damos graças, Pai, por esta oportunidade, Senhor. Essa oportunidade que tu nos dá para estarmos aqui todos juntos, Senhor Deus, de estarmos aqui, Pai, aprendendo mais, Senhor, para poder, Pai, aplicar todo esse conhecimento, Senhor Deus, naquilo, Senhor, que tu nos chamaste a fazer. A tua obra, Paizinho Santo, para que nós possamos, mesmo sendo falhos, fazer misericordioso, Pai, pois sem a tua misericórdia, sem a tua graça, Senhor, nós nada seríamos, Paizinho Santo. Então, Pai, eu te suplico, Senhor Deus, que tu nos oriente, que tu nos mostre o caminho, Pai, que tu faças que nós possamos andar sempre ao teu lado, Pai, seguindo os teus passos, ó Deus. Faz assim, Senhor. Tá travado, mas aqui eu falo ainda. É porque é muita santidade para uma tela só, irmão. Aí acaba tendo que vir de dois. De carroça Isso. esse aí. Falou e disse, né? Perdi a Meu conexão outra amigo, vez. Perdão aí. Meus irmãos, eu tenho ouvido aí vocês trocando aí ideias e essa fase de preparação para a formatura. Antes, quero dar os parabéns aí a vocês que estão, né, nessa reta final, de fato, concluindo, né? E eu sei que é um momento que exige algum esforço adicional, mas vocês acredito que estão chegando sem tantas pendências, né? Eu já vi turmas chegarem bem arrebentadas no fim. Eu digo que vocês estão inteiros, né? Graças a Deus. Carlos, Foi. Foi o tema, né? o meu foi os benefícios da cosmovisão cristã na relação do cristão com a política. Ah, Eita, meu irmão, tá difícil. Vamos lá, vamos tentar, né? Deixa eu tentar aqui já. Perdi a conexão outra vez. Estão conseguindo me ouvir aí? Tá tranquilo, professor. Pronto, vamos lá. Bom, gente, como eu disse para vocês, temos três tópicos. O primeiro são as obrigações da igreja para com a contabilidade. O segundo é o inverso, são as obrigações da contabilidade para com a igreja. Estes tópicos iniciais, a bem da verdade, a gente já trabalhou. É uma síntese, né? É um resumo, uma revisão. E aí, por último, é o tópico que eu acho que é de maior interesse para vocês neste momento, que é exatamente as questões ligadas ao vínculo do pastor com a igreja. Eu vou correr nesses dois tópicos iniciais para a gente dedicar um tempo maior no terceiro. Pastor, Oi. o senhor mandou, não foi para a gente uma manchete, não foi no grupo? Sobre Recente, isso? bem recente, bem recente.
viu? A gente vai tentar comentar, é parte do nosso assunto de hoje. Sim, sim. Em pleno século XXI ainda tem pastor que insiste em 12 de querer, novembro de 22. insiste em querer acionar a igreja na justiça. Isso é perda de tempo. Mas já já a gente fala sobre isso. Já a gente fala. Bom, irmãos, quais seriam as obrigações da igreja para com a contabilidade? Você contratou o profissional ou o escritório de contabilidade, você precisa levar em consideração que existem obrigações que é de sua parte. Naturalmente que o contador vai lembrar, vai pedir, vai cobrar, mas é bom que você se antevenha ou se antecipe, porque fazendo assim você facilita também o trabalho da contabilidade. Então, são obrigações mensais, e aí até o irmão Severino pontuou. Naturalmente que se você tem empregados, né, se a igreja contratou funcionários, o volume de informações a serem prestadas são enormes. Mas ainda que a igreja não tenha, o correto, o esperado, o ideal é que mensalmente a igreja possa informar a contabilidade, as suas contas básicas, o que entra e o que sai, para que a contabilidade possa organizar os relatórios que tem que apresentar. Aí, naturalmente, que você deve recorrer ao seu contador para conversar com ele, porque existe a prática, muitas vezes, como a igreja não tem funcionário, às vezes o contador já conhece a movimentação da igreja, sabe que é uma igreja de pequeno porte, é uma igreja pequena mesmo. Muitas vezes ele faz uma média, uma previsão mensal, porque ele já está acostumado com aquela movimentação. E a correção desse cálculo ele faz anualmente, quando ele vai prestar a informação final exigida ali. Então, é importante que você converse com o seu contador para saber, olha, mensalmente, o que é que eu preciso trazer? Como é que a gente vai, mesmo que eu não tenha funcionário. Então, é bom manter esse diálogo com o contador. Minutinho. Se fechar, a internet está caindo. Se fechar, eu vou ficar sem conexão. Está um pouco complicado aí, galera. Avisa ela. Bom, então tem essas questões. Então, é bom conversar com o seu contador para poder verificar isso aí, né? Essas questões. Então, as movimentações de entrada e saída, que são frequentes, mensalmente, é importante também informar. Outras documentações são documentações ligadas, por exemplo, que seria importante informar. Extrato bancário, é importante levar para o contador. Recibos, é importante levar. Recibo de despesa, entrada, saída. Outros comprovantes, arquivos eletrônicos como nota fiscal, né, que a igreja, algum serviço que a igreja tomou, e aí é importante também informar, entre outros. Então, são questões bem ligadas aí ao campo contábil e é importante e de extrema importância encaminhar. E aí tem uma informação que a gente não deve abrir mão, não deve esquecer, desculpa, os documentos que são encaminhados à contabilidade, esses documentos eles precisam ser considerados como documentos hábeis. E aí é importante que o tesoureiro ele tenha esse conhecimento, porque ele vai ficar encarregado da emissão, e não somente da emissão, mas ele vai ficar encarregado da recepção desses documentos. Então, ele precisa saber quais documentos são válidos ou não, né? Às vezes você vai no estabelecimento fazer uma compra no nome da igreja e o estabelecimento não emite um documento fiscal, emite uma nota de pedido de balcão, e isso não tem valor contábil. Isso não tem valor contábil. Então, é E outra, né, importante... professor? Mesmo sendo um documento hábil, ele tem que ter um cuidado para não ter rasura, né? Exatamente, não ter a rasura. Então, o tesoureiro tem que fazer essa fiscalização. Essa documentação é uma documentação que vai comprovar o que entra, o que sai, o serviço que é tomado, o serviço que é prestado. E aí a contabilidade ela vai analisar e você tem que mensalmente levar a documentação lá, para que a contabilidade diga, olha, essa documentação não é uma documentação válida. É preciso que a igreja retorne lá nesse estabelecimento e retire um outro documento para comprovar, né, que de fato aconteceu aí essa movimentação. Dessa forma, não são, por exemplo, considerados hábeis ou hábeis contas em nome do pastor ou de qualquer membro da igreja. Se a igreja tem CNPJ, tudo tem que ser feito no CNPJ dela e não no CPF de um membro ou de um pastor da igreja.
Então, tudo é para ser feito no CNPJ. Mas por quê? Tem que haver essa separação, para não haver a chamada confusão patrimonial, porque essa confusão patrimonial também pode incorrer naquilo que a gente já vem falando desde o começo, né? A igreja vai perder a sua personalidade jurídica. E aí ela pode sofrer sanção. Então, não pode haver essa confusão. O que é da igreja é da igreja. O que é do pastor ou dos membros, é do pastor e dos membros. Então, não pode haver essa mistura. Então, tem que ter essa separação. Essa separação ela tem que ser bem clara, bem nítida. Outra questão, né? Outras obrigações. Agora, obrigações da contabilidade para com a igreja, né? A gente vê da igreja para a contabilidade. E agora da contabilidade para com a igreja. Eu tenho dito Professor, aqui desde que foi. antes do senhor passar, só uma dúvida aqui que eu estava pensando agora. No caso de recibo, um recibo válido, ele só se for feito por pessoa física, né? Porque se for pessoa jurídica, eu acredito que tem que ser uma nota, né? Agora é válido, por exemplo, a igreja vai passar um valor para o pastor. A igreja pode fazer até digitado, papel timbrado, com o CNPJ dela, com a assinatura do tesoureiro ou outro responsável, informando aquele valor. Isso também é válido, é considerado um documento hábil, né? Porque está com papel timbrado, tem informação do CPF, é um recibo, né? É um recibo, ela declara para os devidos fins que aquela importância, aquele valor, naquela data tal, foi repassado a tal pessoa. Então, tem esse valor também, né? Agora, Mas, tem no que ser caso, o recibo seria passado de quem recebe para quem paga. A isso, igreja de pode até preparar o documento, preparar o documento. mas o recibo não é da igreja para a pessoa, é da A pessoa para a responsabilidade é de igreja. quem recebe, exatamente. Não é Exatamente. isso? Pode ser feito, pode ser Aí, feito. assim, por exemplo, no caso de prestação de serviço, se for uma pessoa física que prestar o serviço, aí tem que constar CPF da pessoa, Uhum. todos os dados direitinho daquela pessoa. Se essa pessoa for um microempreendedor, pode até emitir a nota também, né? Não, se ela for pessoa jurídica, aí eu acredito que só nota. Prestador de serviço, né? Esse É, a nota. Isso que o Sérgio está falando é real, ponto. A minha igreja mesmo ela está numa reforma. E assim, eu sempre que contrato um pedreiro, porque para a reforma, para arrumar dinheiro, para contratar, aí arruma mais dinheiro, aí depois começa de novo a contratar do pedreiro. Justamente a gente ir lá exige justamente isso, é um recibo, ele coloca CPF, coloca quanto recebeu, o dia, data, todas essas coisas assim, aí é assim que funciona. E é pessoa física lá. Você pode preparar para evitar rasura, né? Você pega os dados dele até para digitar, para ficar uma coisa bem limpinha, bem organizada, para não ser uma coisa, né? Aí É, você pega justamente. e ele Ele assina, deixa espaço só para ele assinar. É isso aí que faz. tem esse cuidado aí. Mas foi bem lembrado. Professor, Oi. aproveitando o que o irmão Sérgio perguntou, porque acerca do pastor, né? Que o pastor é quem vai dar o recibo para a igreja dizendo que recebeu aquilo. Mas vamos dizer que por falta de conhecimento do contador, ele receba esse recibo do pastor, ele mencionando lá que aquele valor é o salário do mês tal, porque, como eu vi aqui nos estudos, pode chamar de todas as coisas, menos de salário, porque Salário. compra, prenda, né? Honorários pastorais, parará. Aí vamos dizer que ele receba esse recibo, porque nós vimos também que ele não cria vínculo empregatício. E o salário dá a intenção de um vínculo empregatício, né? Aí vamos dizer que ele recebeu esse recibo passado pelo pastor, assim, inocentemente e por desconhecimento. E mesmo ele entrando na justiça, ele não vai ter direito porque descaracteriza. Eu vi lá que é uma adesão voluntária e é vocacional para confessar a fé, né? É perda de tempo o pastor querer ingressar, é só para causar transtorno e vergonha para o Transtorno. evangelho. Mas, Agora, assim, com relação ao recibo estar como salário e não congla ou outra especificação em vez de salário. ser corrigido. O que é que acontece? O contador sabe. O contador, quando for fazer o lançamento, ele corrige lá. O problema é somente se amanhã ou depois houver uma fiscalização e alguém cobrar a apresentação dessa documentação. Mas o contador está justamente lá para poder orientar. O tesoureiro é uma peça-chave, porque eu já fui tesoureiro e, assim, eu não, um centavo não saía sem que eu entregasse o recibo.
O recibo é da obrigação de quem está recebendo, mas o dinheiro só sai. É para quem? É para fulano. Me dê os dados dele. Eu preparo. Pastor, e isso é complicado demais. Eu passei e aprendi. Eu disse, não, agora Não recibo na sai frente, dinheiro nada. depois. A obrigação é porque às vezes você dá e a pessoa dita, depois eu dou o recibo. Ah, Depois eu dou o recibo, esse depois eu dou o recibo, esse você recibo. tem que dar atrás. Olha, Pode aí, esquecer. Pode esquecer que não chega, nunca, não. por isso que eu digo, eu nunca espero. Então, já vai o valor com o recibo. Olha, confira aqui seus dados, não é esse seu nome, seu CPF, não é esse o valor, não é correspondente a esse serviço aqui. Pronto, não é essa data correta, pronto. Assina aqui, por favor. Aí ele assina como se ele tivesse emitido, mas eu já levei pronto o valor e o recibo. Então, recomendo, inclusive, que vocês possam até... Existe até treinamento, cursos que são oferecidos até gratuitamente. Vocês conseguem achar na internet para tesoureiro de igreja. É sempre bom colocar o pessoal que faz a tesouraria para participar desses treinamentos, porque isso é muito demandado deles. Porque, bem, na verdade, acaba... O tesoureiro pega essa documentação e caminha para a contabilidade. Então, é importante ele ter esse treinamento. E aí vocês pegam os tesoureiros todinho que tiver, dos departamentos, dos ministérios, faz um treinamento e bota esse pessoal para participar. Agora, quais seriam as obrigações da contabilidade para Ô, com meu a igreja? pastor, Oi. esse curso que o senhor falou tem aonde? De graça você acha, você pode digitar no Google depois, curso para tesoureiro de igreja. Aí vai aparecer até gratuito, vai aparecer uns cursos, é barato, aparece pago, às vezes é R$ 30, R$ 40. É um treinamento bem rápido, mas mantém o tesoureiro atualizado. Aí você procura, porque aquele que for mais interessante dentro do teu perfil, aí você matricula o teu pessoal e bota ele para fazer o treinamento. Você acha bem, Entendi. bem obrigações da contabilidade para com a igreja. A gente já vem alertando, né? Tem que se ligar também o contador não querer, às vezes, assim, agir de má fé e prejudicar a igreja. Então, qual é a obrigação do contador para com a igreja? Calcular as taxas e os impostos, né? No caso, a igreja não paga imposto, mas seria aí calcular taxas de Por serviços, enquanto, né, pastor? Por enquanto, né? Tem uma galera aí dizendo que a querendo... igreja tem que ser taxada agora. Vamos em frente, é verdade. Se eu saber, teve uma proposta, não sei se você ouviu, mas inclusive, se eu não me engano, foi a bancada do PSOL. Eles queriam passar uma matéria no Congresso para que a igreja tivesse que pagar o imposto em cima do dízimo que ela recebia. É o dízimo dos dízimos, né? Eles querem, né? Acho que Esse vocês é negócio aí isso. tá complicado. Meu Vamos ver. pastor, Quem se a quiser, pessoa quiser informação, ela não precisa nem fazer um curso, é só falar com o Neto. O cara é um jornal das tretas. é bom estar atualizado, isso é importante. O contador tem sua responsabilidade, né? Entregar aquelas obrigações acessórias que a gente falou. Ele tem que estar atento às datas, os prazos, para sempre lembrar a igreja, para não acontecer da igreja perder os prazos, sabendo que se perder prazo, a gente já disse aqui, né? Juros, multa, correção monetária e outras coisas mais. O contador também pode ajudar a igreja a manter em dias as suas finanças. Ele pode opinar, ele pode, de repente, perceber que está meio complicado, então ele pode opinar em como a igreja pode fazer para organizar melhor suas finanças. É também responsabilidade do contador acompanhar isso aí. Então, coisas que a gente tem que cobrar, né, do contador, como sendo parte, é a contrapartida, você está pagando pelo serviço dele, né? E aí a gente conclui que é indispensável contar hoje com assessoria contábil. Então, você Ô, pastor, não consegue avançar sem isso. Fala, meu irmão. e a gente tem até que tomar cuidado nessa questão de quando você vai conseguir um contador, porque ele é uma pessoa tão importante nessa administração, só que, ao mesmo tempo, hoje em dia está lotado de contador por aí. Muita gente aí faz uma faculdade de economia em qualquer lugar, vai para um escritório, sou contador, mas muitas vezes não tem um serviço sério. Isso aí pode acabar prejudicando, porque por mais que você faça tudo certinho, o trabalho não vai ser bem feito, você pode acabar ficando por uma pendência, porque muitas vezes pegou um cara, um contador que não é muito bom, porque era bem mais em conta do que os outros. Então, às vezes, é melhor você ir não pagar um pouco mais caro para evitar esse tipo de problema, né? Esse é um caro barato. Porque Rapaz, João um já... bom contador é uma joia rara, rapaz. É,
Mas Eu já sofri na mão de contador. Achar contador bom tá que nem achar advogado. Difícil, viu? Quem fazia a minha contabilidade era meu pai, que era contador. Mas depois que ele faleceu, eu já penei na mão de contador. Né? E olha é, que... Bom, deixa para lá. Vou nem falar disso. como o Neto falou, né, tem muito profissional, a gente tem que ter cuidado, saber procurar, pesquisar direitinho. E ficar ali em cima, cobrando, né? Cobrando ali no pé. Enquanto eu estiver pagando, cumprindo com a minha obrigação, foi o que a gente contratou, eu estou no meu direito de exigir. Então, a gente vai exigindo que ele faça o que é de sua responsabilidade fazer. Pronto. É o resumo, né? Obrigação da igreja para com a contabilidade e obrigação da contabilidade para com a igreja. Então, a gente vai entrar agora aqui nesse campo que foi esperado, né? Hoje, no próximo encontro, a gente vai trabalhar essas questões, né? O pastor e o vínculo do pastor com a igreja. E a gente começa falando sobre sustento pastoral, que é o X da questão. Por razões legais, aquilo que é repassado aos ministros de confissão religiosa, que é a expressão legal que engloba não somente pastores, padres, rabinos, entre outros, né? Os valores que são repassados aos ministros de confissão religiosa não devem receber o título de salário, porque salário é o título empregado para o vínculo empregatício. Então, quem tem um vínculo empregatício com a instituição recebe salário. Então, o pastor não tem vínculo empregatício. Então, se ele não tem esse vínculo empregatício, implica dizer que o exercício do trabalho que ele faz é por vocação. É uma questão de chamado, de ministério. É a vocação pastoral. Então, isso não pode ser considerado, sob hipótese nenhuma, como vínculo empregatício. Né? Então, não pode, jamais, 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 jamais. Se vocês fizerem uma pesquisa, o texto que eu mandei para vocês é recente, é bem recente, foi desse ano a conclusão, né? O resultado lá. Mas vocês já vão encontrar N casos de pastores. Inclusive, houve uma época, acho que está com 10 anos ou menos, que um grupo de pastores tentou criar uma associação para fazer, por meio dessa associação, a defesa dos direitos trabalhistas do pastor. Inclusive, a Justiça mandou dissolver essa associação, porque considerou que ela é inconstitucional, porque pastor não é empregado, não tem vínculo de trabalho. Então, essa associação foi dissolvida por força da lei. Esses pastores Professor, juntar para defender os direitos trabalhistas do pastor. Fala, meu irmão. interessante que esse material que o senhor colocou, ele se diz lá, foi chamado para pastor, não, aí assumiu como administrador e fazia a manutenção da igreja. Aí eu me lembrei daquela situação daquele irmãozinho que, vamos ajudar o irmãozinho tal, só que a igreja tinha um documento assinado por ele de adesão voluntária. Mas na hipótese da igreja não ter apresentado esse documento, a igreja ia ganhar porque ele não ia receber nada como pastor, mas ia perder como parte de administrador, não ia, porque ele ia dizer que tinha um vínculo empregatício lá, né? Veja só, você conseguiu... Eu disse a vocês, prestem atenção quando forem ler, que tem umas questões ali que são bem interessantes. Eu estou abrindo aqui para a gente ler. O assunto tem tudo a ver com o que a gente está tratando aqui. Sétima turma, né? TRT 4. Não reconhece vínculo empregatício de pastor evangélico com igreja. Aí diz o seguinte, o religioso, presta atenção, a problemática, o religioso atuava como voluntário e tinha por objetivo difundir sua fé, ou seja, não é vínculo empregatício, é ministério. Se é voluntário para difundir fé, é ministério. Situação que não se confunde com a relação de emprego, segundo os desembargadores. Aí, no dia 14 de novembro desse ano, foi tomada essa decisão, foi uma decisão unânime de todos os desembargadores presentes ali. Confirmou uma sentença que já havia sido proferida pela juíza da primeira vara do trabalho. Negou o vínculo empregatício do pastor evangélico com a igreja em que atuava. De acordo com os desembargadores, o religioso era voluntário e tinha por objetivo difundir sua fé, situação que não se confunde com relação de emprego. Não há vínculo empregatício. Até aqui tudo bem. Aí vem. Conforme consta no processo,
Olha aí. Conforme consta no processo, o pastor iniciou a prestação de serviço para a igreja como voluntário em 2009. Aí segue. Ele atuava na administração local, recolhia contribuições de fiéis, fazia manutenção das instalações do prédio. Aí aqui complica, olha. O fato dele atuar na administração local fica subentendido que é em razão da sua vocação. Lembra que a gente já comentou inicialmente? Ele não vai ser remunerado porque ele é administrador. Ele ocupa uma função ex officio por força da função. Ele preside, ele governa, ele administra por força da função, por força do ofício. Ele é um tesoureiro, ele é, enfim, por força do ofício. Então, até aí não caracteriza. Aí entra uma outra questão. Veja só, entra uma outra questão. Qual é a outra questão que entra aí? Ele atuava na administração, recolhia a contribuição dos fiéis, fazia manutenção das instalações do prédio. Opa! É como se ele estivesse atuando como um pedreiro, como um zelador. Exato. Já começa a desviar a finalidade. Se fosse numa empresa, se fosse no setor privado, né, ou ainda no setor público, se fosse um vínculo empregatício, isso iria gerar problema na Justiça do Trabalho, porque isso, no mínimo, a Justiça do Trabalho iria entender como acúmulo de função. Ele está exercendo duas funções, ele foi contratado para isso, está fazendo isso e aquilo. Mas, no caso do pastor, não colou. O que serve de exemplo para a gente precisa prestar atenção. Gente, se teu chamado é para ser pastor, então se mantém no teu chamado. Para que tu vai querer fazer trabalho de pedreiro ou até mesmo de administrador? Professor, aí nesse sentido, se a igreja não tivesse um documento de voluntariado e ele questionasse a parte que fazia a manutenção predial, hidráulica, elétrica e barará, aí eu acho que ele ia ganhar alguma coisa, não? Olha, ia se complicar um pouco a situação, né? A gente, como a gente diz, a cabeça de juiz, assim, a gente não consegue saber o que é que vai sair dali, né? Até então, eu não vi nenhum pastor ganhar, seja por que razão for, mas tem esse elemento aqui. E esse elemento a gente jogou... Oi. Como o senhor bem falou, a gente tira um exemplo para a nossa vida. Por exemplo, uma diarista mesmo que ela vem fazer faxina. Olha, não vai botar ela para fazer comida, fazer isso e aquilo, não. E aí é desvio de função. Aí se cair lá, ela ganha. A gente se complica. Então, veja, ele atuava na administração local, fazia manutenções do prédio e com menor frequência presidia cultos. Bom, o X da questão é que ele está dizendo, eu não só era pastor, não, eu era pastor, administrador. Veja o que é que ele está dizendo, eu era pastor, administrador e zelador. Eu era pastor, administrador e zelador. Então, fica de exemplo para a gente, cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Entendeu? Agora, tem uma outra questão, outro componente aqui. Beleza. Se houve um desvio da função, ou acúmulo da função, se ele atuou como pedreiro, a igreja deveria ter, ao invés de empregá-lo como pedreiro, colocar para trabalhar como pedreiro, ter contratado um pedreiro. Contrata o pedreiro, faz tudo legalmente como deve ser e pronto. E pronto, resolve o problema. Ou, já que ele resolveu fazer trabalho como pedreiro, a igreja poderia, a parte, pronto, pastor, vamos compensar financeiramente o senhor. O senhor não é pedreiro, o senhor é pastor, mas quer fazer o serviço de pedreiro, a gente vai compensar o senhor, para ver se, né, equilibrava um pouco essa balança. Mas, no tempo que a gente vive, não dá. É melhor cada um no seu lugar. Então, resultado. Segundo ele, havia cobranças por metas de arrecadação das contribuições por parte da sede regional da igreja. Em maio de 2020, como sai expondo coisas da igreja, sabe? Ou interna da igreja, tá? Você expõe, é só vexame, é só vexame. Horrível isso. Escândalo e vexame. Em 2020, bem recente, né, na pandemia, agora 2020, ele desligou-se do trabalho por motivo pessoal, saiu. Depois que ele saiu com a mão na frente e outra atrás, com as mãos abanando, aí acendeu essa luz, né? Brilhou assim, né? Pronto, agora eu vou pedir uma indenização, vou botar a igreja na justiça. Sei, né? O capetinho assim, de lado assim, né? No ouvido dele, atentou, né?
cara não tem a noção do que é vocação, do que é chamado, do que é ministério. Não tem. Se Ele perdeu foi completamente. envergonhado pelas suas próprias atitudes, né? Se perdeu completamente. No máximo, se eu fosse essa juíza, eu recomendava, como não somente ele perdeu a causa, vai ter que arcar com os honorários, as custas do processo, as custas processuais, mas eu ainda exigia, né, obrigava ele a fazer a disciplina de administração eclesiástica no Seminário Bíblico do Nordeste. Ainda exigia. Com o pastor Gleison. É, brincadeiras à parte, mas isso o cara não entende, o cara não entende, eu acho que o cara não fez o mínimo, sabe, o dever de casa, um treinamento, uma orientação nessa área. Se ele tivesse, ele nem se aventurava. Ele nem se aventurava, mas querendo tirar proveito, levar vantagem. Se houve uma relação abusiva, foi consensual. Errou ele, errou a igreja, né? Errou ele, errou a igreja. Agora, como ele é o pastor, ele que sofre o dano e culpa a igreja. Professor, assim, eu fico achando que, antes de qualquer coisa, esse pastor, Sim, sim. ele tem que primeiro rever o chamado dele. Uhum. Isso eu acho que é fundamental. Porque, assim, eu conheço muita gente, eu não vou aqui citar nem igreja, nem nome de ninguém, mas eu conheço pessoas, tá certo? Que buscam o emprego de pastor. Então, assim, exatamente, principalmente em uma situação, na situação que nós nos encontramos, onde emprego está difícil para as pessoas mais jovens, e ali tem também muitas igrejas que, se o cara for comunicativo, se o cara souber falar mais ou menos, então eles dão uma orientação do que aquele cara deve falar, como deve falar, e Uhum. bota aquele cara num púlpito, né? E, Uhum. de repente, lógico que aquele cara vai receber por isso, e normalmente o que ele recebe é um pouquinho, é até maior, né? Pelo menos nos exemplos que eu vi, é até maior do que o próprio, vamos dizer assim, o próprio trabalho comum, normal, paga, Paga. né? Uhum. Então, esse pessoal, ele busca. Eu conheci muita gente, é lógico que não dá certo. A gente olha, e eu, hoje, assim, o tempo vai passando, e eu vou olhando para cada um deles e vou dizendo, ó, eu não te disse, tem gente que, ó, não vai dar certo, e não deu certo, e não dá certo, não dá certo, não dá certo. Porque existe uma diferença muito grande. A pessoa, quando tem o chamado, é, a, o sustento que vem de Deus é a consequência. Não pode ser a causa. Pode querer fazer pastorado meio de vida, infelizmente, né? Exatamente. Assim, eu conheço pessoas que não, mas assim Tem eu que preciso fazer tenda, viver. meu irmão. E outra coisa, quando essa igreja tem aquele cunho da prosperidade, da teologia da prosperidade, aí é que é cruel. Viu? Uhum. Aí é que é cruel. Cruel de verdade. Verdade. É. Aí você olha assim e diz, cara, olha, não vai dar certo. Duplamente isso vai dar errado. E E não pelo dá teor outro. e pelo teor do documento que a gente está lendo aqui, essa igreja, no mínimo, ela deve ser uma igreja que segue nessa linha, né? Nessa linha. Eu pensei logo nisso. Tá Meu Exatamente. entendendo? pastor, Aí, oi, meu irmão. Oi, só para Renato. só para complementar, né? Que esse é um assunto que eu acho muito interessante. Isso que o irmão levantou, o irmão Sérgio. Tem um livro que é muito bom que fala sobre isso, de John Piper, né? Que é Irmãos, Nós Não Somos Profissionais. Eu só queria fazer essa indicação aí para somar, né? É um livro muito bom que fala sobre isso. Jogue lá para a gente depois o link, se tiver a versão e-book, também ótimo. Joga lá no grupo para a gente. Tranquilo. Tá, viu? Agora, eu vou seguindo aqui no documento. Veja que coisa interessante. No meu entender, ao ler o documento aqui, eu não consigo, assim, ver da parte por parte dessa igreja uma má fé, não. Eu acho que essa igreja ela tem boa fé e ela está até muito bem assessorada. Porque, veja só, a juíza do primeiro grau destacou que a igreja apresentou no processo o termo de adesão, comprovando que a prestação do serviço deu-se na condição de voluntário.
aquele documento que a gente jogou lá no grupo, vocês mencionaram aula passada, a gente vai comentar. Então, isso vale para todo mundo. Essa igreja, eu acho que ela já foi vítima, ou se ela não foi vítima, ela já viu tantos outros casos que ela se cercou desse cuidado. Vem cá, assina aqui o termo de serviço voluntário, mesmo tu sendo pastor, assina aqui o termo, ou seja, comprova ainda mais ou seja, tudo foi a favor da igreja. Está assinando aqui o teu termo de serviço voluntário. Então, resguardou a igreja, veja o quanto é importante. Não é que a igreja estava julgando que o cara fosse agir de má fé, mas a igreja estava se resguardando. Estava se resguardando, e às vezes acaba assim, às vezes o cara acaba perdendo a cabeça e fazendo uma bobagem como essa aqui, né? A magistrada entendeu que nem a suposta cobrança de metas e da colaboração do pastor na rotina da organização da igreja altera a relação existente entre as partes. Aquilo que já foi dito, cara, tu estás fazendo serviço administrativo porque é ex officio, é por força do ofício de quem é pastor. É o que é esperado. É o que é esperado. Então, apesar de o autor afirmar que foi para a igreja com o objetivo de ser pastor, acabou como administrador. Aí aqui até entendo a reclamação dele. Uma coisa é você ser pastor e, por força do ofício, presidir. Outra coisa é você realmente querer acumular as duas coisas, que a gente já sabe, né? Que não dá, não dá. Não dá para você querer acumular. Então, vamos ser pastores sensatos. Vamos dizer o seguinte, gente, então, olha, igreja, vocês estão me contratando para quê? Inclusive, o pastor, se você acha um título aqui, esse livro está esgotado, mas está sendo reeditado. Eu acho que a editora Esperança deve lançá-lo. Peraí, viu? Esse título estava esgotado. Já ouvi dizer que parece que a editora Esperança vai relançar. Espero que sim, porque é maravilhoso. O título do livro é Se Eu Começasse Meu Ministério de Novo. Principalmente, né, para os mais jovens, ajuda porque traz informações importantes. É o pastor Martin Dresch, um pastor recém-ordenado. E aí ele conta algumas experiências aqui, e aí ele, dentre as experiências, ele menciona o seguinte, olha, quando a igreja for lhe convidar para você pastorear, procure saber o que é que a igreja espera de você, qual é a expectativa, o que é que a igreja vai querer. Ela vai querer sua cabeça para você apacentar, ou seus membros, suas mãos, para você administrar. Procure saber. Então, vocês estão me contratando para quê? Eu vou ser pastor ou eu vou ser administrador? É minha cabeça ou são minhas mãos, meus pés? Então, procure saber para que você entenda qual é a expectativa da igreja, você responda se você pode ou não atender, para também não acontecer da igreja dizer assim, é 2 em 1. Então, vou contratar pelo preço de um pastor que é administrador. Aí você se perdeu. Você nem vai administrar, nem vai pastorear. Ou se quiser pastorear, não vai administrar. Ou se quiser administrar, não vai pastorear. Vai ser um inferno, uma confusão a sua vida. Por força do ofício, você vai presidir, porque você vai ter que assumir algumas igrejas, ou algumas reuniões, algumas assembleias, enfim, você vai assumir a presidência de algumas situações ali, você vai ter que responder, mas não quer dizer que você vai fazer esse volume todo de atividade administrativa que a gente já viu aqui. Então, até entendo um pouco a reclamação do cidadão aqui, né? Mas vamos em frente. Então, a magistrada entendeu que nem mesmo essa suposta cobrança de meta, colaboração na rotina administrativa, altera essa relação entre as partes. Apesar dele afirmar que seu objetivo era ser pastor, ele acabou como administrador. Por aí vai. Ou seja, mais um caso perdido, só serviu de vergonha e embaraço. Só serviu de vergonha e embaraço. Para o relator do caso da 7ª turma, desembargador João Pedro, ao exercer função de pastor evangélico, o trabalhador fez uma escolha vocacional, com o intuito Professor, de difundir sua né? fé. E assim, para o bom entendedor também, quando ele destacou essa aí, a parte de meta que ela era cobrada, e subentende também que havia assédio moral, né? Para ele cumprir essa meta. Tudo isso, se fosse numa empresa, essa empresa estava frita. Estava frita, meu irmão, estava frita. Ia pagar o velho e o novo com juros de correção monetária. Estava complicada. Mas com relação ao pastor, não cola não, gente. Tem que ser...
Agora, olha, nem pode haver da parte do pastor a má fé de querer dizer assim, eu vou criar situações para que amanhã eu gere um embaraço, eu gere um certo embaraço com a igreja. É uma forma de até de querer chantagear a igreja. Assim, vou botar na justiça. A igreja, não, vamos entrar num acordo aqui para não acontecer de ir para a justiça. Bom, mas a igreja também não pode abusar do cara, né? A igreja também não pode abusar. Só compartilhando algo que aconteceu na minha vida e eu dou como exemplo. Quando eu iniciei o trabalho, eu iniciei muito novo, comecei no comércio, e a pessoa que me chamou, quando eu estava precisando, ele nunca assinou minha carteira. E nem por conta disso eu corri atrás, não. Depois eu fui trabalhar no menor, saí, fiquei sem trabalhar, ele foi, botou o mercado, ele correu atrás de mim, só vim atrás de você. Trabalhei mais 1 ano e 6 meses, aí fui para o banco de novo, não assinou a carteira nem nada, e os caras, rapaz, bota aquele cabo na justiça, não sei o que. Meu amigo, quando eu precisei, ele me serviu, por que é que eu vou cuspir no prato que comi? E assim, o que eu percebo, que todos aqueles colegas meus, aqueles amigos que eu conheci, que fizeram isso, parece que é um dinheiro amaldiçoado, porque ele recebe no outro dia tão liso. Gastam assim a troco de nada. E, graças a Deus, eu nunca botei e nunca precisei e nunca passei pelo sufoco que passaram recebendo aquele recurso na justiça que eles receberam. E, assim, muitas vezes eu dou exemplo, digo, isso se tornou para mim, assim, algo que, graças a Deus, eu ainda não era cristão, mas Deus já trabalhava o meu caráter, porque era uma referência. Veja, eu estava desempregado, os caras batendo na porta dele lá, e ele veio atrás de mim, dizendo, não, lá atrás você já trabalhou comigo e foi nessa linha. Você, tá vendo? Aí, assim... É verdade. Eu quero até, ouvindo essa fala, eu quero até recomendar para vocês, se puderem, Fé e Finanças no Reino de Deus. Esse livro aqui foi escrito pelo fundador da Missão Jocum. E ele traz uma série de relatos, testemunhos de como Deus tem sustentado a sua obra e os missionários no campo, de forma milagrosa. Porque eles simplesmente resolveram, por fé, abraçar sua vocação. E aí, pastor, só para concluir, eu trabalhei no banco da carreira mais simples e a maior, na base da gerência, de menor aprendiz a um gerente geral. E durante essa carreira, tive vários desvios de função. Por exemplo, eu era gerente de empresa e ia abrir o caixa. Eu era gerente de empresa e ia fazer visita do agronegócio com outra pessoa. Mas nem por isso, os colegas, se tu botar, tu vai ganhar uma bolada. E os colegas que botaram hoje vivem tudo agora no pescoço. Eu nunca botei, nem estou arrependido, e graças a Deus. Arrependido. Agiu correto, eu penso igual a você. Para você, agiu de boa fé o tempo todo. Se houve alguém que estava mal intencionado, não foi você, foi o... É verdade, e assim, toda honra seja para o Senhor. É verdade. Então, gente, quem está abraçando o ministério tem que ter no coração o desejo de se integrar, se entregar de maneira total, ter um ministério de tempo completo, exercite a fé. Exercite a fé. Se você já não se satisfaz, então você vai fazer tendas, tente conciliar, arrume uma coisa para você ganhar dinheiro, tente conciliar. Só nunca espere colocar coisa no pescoço da igreja, só nunca espere tirar alguma vantagem, algum proveito indevido da igreja. Nunca espere, nunca haja. Eu nunca vi ninguém fazer isso e sair bem. Eu conheço casos até de pessoas que foram professor de seminário, que botou seminário na justiça. Não é nosso seminário aqui não, viu? Para no Recife, que eu já ensinei no outro seminário. Botou seminário na justiça, até ganhou na justiça. Ganhou na justiça. Mas o dinheiro parece que foi uma desgraça na vida dele. Se arrependeu depois de ter feito. Cara, é a obra de Deus. Não funciona desse jeito. Não é assim. Então, vamos ter o zelo que é necessário ter. Bom, depois vocês dão uma lida na peça por inteiro, vocês vão entender o desfecho de tudo isso aqui, e existem outros e outros casos. Essa turma aqui, de desembargadores, julgou à luz da jurisprudência que já existem tantos outros casos semelhantes, vocês vão achar um monte de casos, inclusive aquele absurdo que eu falei, né? Um grupo de pastores, acho que uns 10 anos atrás, se vocês pesquisarem, vocês vão achar, se juntou para fundar uma associação para poder defender o direito trabalhista do pastor. E essa associação a justiça derrubou, mandou fechar, dissolver.
O pastor não tem a ver com empregatício com a igreja, não. Como é que vai ter uma associação, um sindicato de pastor? Onde? Com base em quê? Então, dissolve, não existe, não. Acaba isso aí, né? Pronto, aí acabou, dissolveu, resolvido o problema. Pronto, vamos lá. Gente, o slide está pronto, né? Como a gente teve dificuldade hoje com a transmissão, o slide está pronto, também está lá. Aí, só para a gente adiantar hoje aqui, vamos avançar, né? O que mais? Vamos lá. Sustento pastoral, já vimos que não deve ser chamado de salário, porque se você chama salário, naturalmente, você está trazendo a noção de vínculo, e não existe esse vínculo empregatício, existe um vínculo vocacional, ministerial, mas não empregatício. Os ministros de confissão religiosa, mediante a lei, eles são classificados como contribuintes individuais, obrigatórios da Previdência Social. O que é isso? Se você quiser se aposentar, cabe a você pagar o seu INSS, não cabe à igreja. É responsabilidade do pastor. É por isso que, felizmente, o que tem de pastor que não paga, não paga. Às vezes, quando resolve pagar, já está perto de se aposentar. Ô, E não tem... pastor, assim, até então eu pensei que, assim, a título de zelo, né, Uhum. para a vida do próprio pastor, porque depois que bota na mão, o dinheiro vai embora, as igrejas têm essa responsabilidade pelo zelo na vida do pastor de assim, reter e recolher para o INSS. Porque se Não, É, deixar, a maioria não vai recolher. não existe essa eu ia falar obrigação. justamente isso, pastor. Eu sei que não existe obrigação, mas eu acho que ela é uma prática muito boa e respeitosa por parte da igreja. Como o irmão João falou aí, às vezes o pastor, quando recebe seu salário, vê uma coisa, vê outra, ele não consegue pagar. Por exemplo, na nossa igreja, essa contribuição dos pastores, ela já fica retida no momento em que o tesoureiro vai passar o salário. Inclusive, nas nossas reuniões administrativas, eles apresentam para a gente o relatório do orçamento, e lá no orçamento está incluso a contribuição do INSS dos dois pastores, né? Porque a gente tem um terceiro pastor, mas ele, graças a Deus, tem uma situação financeira já bem melhor do que os outros dois. Então, ele não pede nada disso. Ele não é pago mesmo pela igreja. E aí, ele é o nosso tesoureiro, né? Ele dedica esse tempo voluntariamente para cuidar dessa parte aí. E aí já fica retido na fonte. Eu concordo com vocês, é um zelo, e inclusive eu sei de pastores que até pedem que a igreja retenha, porque se vier para a mão dele, ele vai gastar tudo. Eu sei de pastores que pedem. Então, embora não seja obrigação da igreja, mas eu acho que é possível a gente fazer um acordo assim, né? Para tentar ajudar o pastor. E eu sei de muitos casos tristes de pastores que perderam a vida, morreram e deixou a sua viúva lá desamparada, sua família, porque ele não contribuía. Sei de um caso, eu já fui co-pastor de um pastor que adoeceu, e aí onde é que vai buscar, né, aquele auxílio-doença, se não contribui? Olhe, é uma situação delicada. Então, saibam desde cedo que é da responsabilidade do pastor. Cabe ao pastor, como contribuinte individual, fazer esse repasse à Previdência para garantir não somente a sua aposentadoria, né? Ele garante aí outros benefícios, como até mesmo o auxílio-doença. Caso ele adoeça, ele tem esse amparo. Mas a responsabilidade é do pastor. Havendo esse Professor, zelo... Ô, inclusive, pastor, ele tendo alguma enfermidade, algum acidente que impossibilite ele trabalhar, ele pode chegar a se aposentar, né? Porque está Isso, contribuindo, né? isso, por invalidez, né? Ou É, provisoriamente, né? Um auxílio-doença enquanto está se recuperando. Fale, Matheus. verdade. é Severino. Ô, Ah, pastor, sim. assim, uma dúvida. No caso da Igreja de Neto, esse reter, esse valor, ele vai ser incluído depois no imposto de renda no final do ano? Não, não, não. Não, né? Bom, eu acredito que não. Eu acho que isso é uma contraprestação. Eu acho que o tesoureiro está fazendo o seguinte, está registrando o valor total que é repassado para o pastor. Vamos supor, o pastor recebe 1.000, aí ele Tô está entendendo. registrando os 1.000. Aí desses 1.000, a parte
uma coisa extraoficial, mas não ilegal. Eu entendo assim, sabe? Não é imoral. É ilegal no sentido de que não é obrigação da igreja, mas não é imoral. Acho que não Tô é entendendo, imoral. assim, é tipo uma amizade. É uma É amizade, como não é o imoral. irmão João falou, né? Tô entendendo. Não é uma coisa imoral nesse sentido aí. Funciona, eu acho que deve ser dessa forma, como vem sendo feito, né? Bom, então, presta atenção, é a obrigação do pastor, né? Se o pastor, eu acho até que se o pastor tem essa dificuldade, é bom pedir ajuda da igreja mesmo. Olha, faça o cálculo, já separe aqui, me ajude, senão eu vou me atrapalhar todinho. Essa contribuição mensal que a igreja repassa ao pastor, ela pode ser chamada de tudo, menos de salário, né? Aí tem as terminologias aí, cada uma mais estranha do que a outra, mas côngrua, proventos ministeriais, sustento pastoral, munus eclesiástico, prebenda, espórtula ou honorário pastoral, mas nunca salário. Então escolha a que lhe convém, a que soa melhor aos seus ouvidos, mas nunca utilize a expressão salário. Então, o seu pagamento ele deve ser realizado. A gente já falou a questão de recibo, né? O recibo hábil, né? Cabe ao pastor emitir, mas eu sempre recomendo, como eu já fui tesoureiro, meu irmão, prepara tudo, vai entregar o dinheiro, já vai com o recibo pronto ali, tudo bonitinho, sem rasura, digitado, tudo. Então, pastor, isso aqui é a sua prebenda, a sua exporta, sei lá, o seu munus. Está aqui, aqui está o recibo. Confira, conta aí, está certinho o dinheiro, está lá, tá, leia aí, está tudo certinho, assine. Pronto, fica o dinheiro para lá, me deu o recibo para cá, o que me interessa para mim agora é o recibo. E é mais ou menos isso. Outra questão, deixa eu ver. A instituição religiosa não deve recolher sobre o valor pago ao ministro nenhum tipo de contribuição previdenciária. A gente já falou, nem reter a esse título. A gente viu que não é obrigação da igreja. Para a Previdência Social, os valores pagos aos ministros também não compõem a base de cálculo para o recolhimento da cota patronal, quando a igreja tem funcionário. Então, isso não recai também para título de cálculo. Agora, qual é o valor, qual é o percentual sobre o salário não, que não é salário, sobre a exporta, a prebenda, que o pastor deve calcular para repassar para a Previdência? É no mínimo 20%. Aí eu já vi alguns pastores reclamando assim, mas é tão pouco que eu ganho, tirar 20% é um peso tão grande. Aí o que é que acontece? O pastor pode até contribuir com menos, com 11%. Pode contribuir com menos, mas essa contribuição de 11%, ele vai ter alguns prejuízos. Por exemplo, com esse valor de 11%, ele só pode se aposentar por idade. Quando ele contribui sobre a alíquota de 20%, ele pode pleitear também a aposentadoria por tempo de contribuição. Quando ele faz essa contribuição de 11%, naturalmente ele está contribuindo com a menor alíquota. Então, ele vai receber, quando você aposentar, o menor valor. O menor valor. Então, o mínimo mesmo é 20%, recomendado para o pastor, é 20%. Então, é se organizar para fazer isso aí, né? Para fazer essa contribuição de 20%. Bom, esse é o valor recomendado. Então, é o que os contadores recomendam. Aí, tem pastor que chia, o camarada avisa, olha, você pode contribuir com 11%. Agora, esse valor, essa alíquota de 11% é desvantajosa para você, né? Para o futuro, é muito desvantajoso. Então, não é recomendado. Mediante o que a gente já falou aqui, algumas conclusões a gente pode tirar. Primeiro, não existe relação empregatícia entre pastor e igreja. Foi para o espaço. Nunca houve. O pastor é considerado para fins previdenciários como contribuinte individual. Qual é a alíquota, o percentual sobre o que ele ganha? 20%. Pode contribuir com menos? Pode, mas não deve. Não deve. Qual seria o percentual a menos? 11%. 11%. Mas aí nenhum advogado previdenciário, nenhum contador sensato que for, vai recomendar o pastor fazer isso. A título de contribuição previdenciária, não cabe à igreja, né? Descontado o pastor. Pagamentos efetuados ao pastor
ele recebe lá e cabe a ele lá repassar para a Previdência. Meu Já com pastor, relação... Foi, quem chamou? ca- eu, Matheus, Oi, oi, caso, por exemplo, eu dê os 20%, né? Aí em quanto tempo que eu posso me aposentar? essa é uma boa Muito. pergunta e eu não tenho como te responder, porque eu não tenho muito domínio sobre a legislação É previdenciária. 15, Hoje, meu 15 anos de pastor, contribuição. Eu não entendo muito de legislação previdenciária, é são muito 15 anos, formal. né? Se Não, você, com 15 se anos mas você, com 15 anos de contribuição, dependendo da idade que você é, tem, tem que você juntar recebe tudo. um Satisfatório, né? salário mínimo, viu? É. Oxe. Eu sei que Inclusive, a gente tá com um caso de uma professora na escola, pastor. Eu trabalho na escola, né? Ela Uhum, falando, né, eu achei que eu tava perto de me aposentar, porque ela já bateu os anos de serviço, né? uhum. Mas nesse esquema aí do INSS, Sistema Previdenciário da gente, qualquer coisinha, eles arrumam um problema com você. Então é melhor fazer flexão. Pode fazer essas coisas, pagamento, mas pode, mas não deve. Porque no final das contas, quem acaba sendo prejudicado é você, que ela agora está segurando no trabalho quando podia estar aposentada, Aposentado. porque o INSS não reconhece, não está reconhecendo ainda os vínculos dela completos. Então ela vai receber bem menos do que ela recebe hoje. E geralmente você está pagando os 20% para receber um salário, dois salários no máximo. Então é um investimento, né? Agora, você Uhum. pode abrir mão de outras coisas para estar pagando isso, porque vai garantir alguma coisa no seu futuro, né? É. Atualmente está em vigor ainda a legislação previdenciária é muito complexa. Parece que tem Ô, duas Neto, ou três E pesada. regras de transição em vigor. Ou seja, para o cara se aposentar hoje é uma matemática olha, complicada. Eu não entendo. eu aconselho o seguinte: se você tiver condições, você direcione para uma previdência privada, você analise um banco que tenha um renome, que tenha tradição, e aí você determina quanto quer recolher, quanto quer receber e quando quer sair. E aí o INSS vai ser só um complemento. Se você É. tiver condições e outra, lembrando que você pode deduzir do seu imposto de renda dessa previdência privada 20% da renda bruta anual. Uma Isso aí que válvula eu de escape. tem E uma. até porque nosso sistema previdenciário, né, João? A gente, infelizmente, tem aí uma situação que não é muito favorável para essa próxima, a minha geração já, né? A gente Essa sabe aí, que daqui a 30, 40 anos, o sistema previdenciário brasileiro, ele eventualmente vai quebrar, porque a pirâmide está virando. Tem mais pessoas que vão se aposentar e menos gente trabalhando para sustentar essa base, né? E mas como é que assim, mas mesmo assim, viu, Neto, mesmo assim, é por isso que eu acho que ainda existe um colchão para se queimar, porque quando a exatamente. gente sai, eu mesmo era para sair com 100%, eu saí perdendo 35%. Uhum. Hoje a população economicamente inativa continua sendo penalizada, continua pagando, né? Sendo descontado, continua sendo descontado, não usufrui. Pagou tanto e não usufrui de 100%, sai perdendo. Mas essa da previdência privada é uma excelente ideia. Eu sou, inclusive, de uma denominação que ela recomenda, indica, né? Indica aos pastores fazer essa paralelamente com o INSS, a previdência privada. Eu acho que, como a gente falou há pouco aqui, né? Acho que é uma questão de zelo mesmo, da Pastor, e não é porque denominação. eu trabalhei no Banco do Brasil, não, mas se for analisar a nível de mercado, só existe no mundo 4 instituições com mais de 200 anos. E o Banco do Brasil está Entre nesses elas, 4, tá vendo? entre elas. Entre elas. Mas é bom, gente, quem entender de direito previdenciário, fica à vontade para opinar. Eu confesso a vocês que é um tanto complexo para mim, eu não me aventuro, não, a mergulhar. Fico só no básico nessa questão, mas é uma coisa complexa, bem complexa. Bom, e com relação ao imposto de renda dos pastores, como é que fica essa questão? A gente sabe que as imunidades, elas
incidem sobre a pessoa jurídica da igreja, né? Não sobre seus pastores, né? Não sobre os pastores. E aí, especialmente a que diz respeito à retenção ou recolhimento do imposto de renda, que aí cabe à igreja reter na fonte daquele valor que ela repassa ao pastor, cabe a ela fazer o cálculo e reter na fonte. Aí ela retém na fonte e remete para lá. Então, isso cabe sim à igreja, né? Fazer com relação ao imposto de renda. Retém e faz o repasse. Cabe ao Show. pastor. Agora, para a gente trocar figurinha aí, Diga lá. até uma discrepância se a gente analisar, já que ele é um contribuinte individual, seria responsabilidade dele recolher isso aí para a Receita, né? Veja como é engraçado, ou seja, como se o ente federado, como se o órgão estatal, não tivesse nem aí se importando se esse cara vai se aposentar, se esse cara vai adoecer, se a família vai ficar desamparada. Ele só quer saber do meu imposto. Não, o meu imposto não vai ficar na mão dele, não. O meu imposto não vai ficar na mão dele, não, porque aí ele vai comer e não vai me pagar. Não, o meu imposto, a igreja vai lá, calcula, retém e me entrega, porque aí eu vou punir a igreja se a igreja não quiser. Era para ser o contrário, concordo. Não vamos incentivar para que ele possa ter, né, as garantias aí previdenciárias, né, a assistência que ele precisa ter, caso seja necessário acionar. Mas, professor, tem também Mas, um detalhezinho aí, né? Eu acredito que não são muitos os pastores que ganham o suficiente para recolher imposto de renda. uhum, Eu acho que isso também é outra não realidade é verdade, nesse nosso campo aí, assim. Eu acho que é uma minoria, né? é verdade. Foi bem colocado. Quem tiver, Sérgio, mas mesmo sendo uma minoria, o governo não abre mão, não. Ele dá um imposto. Primeiro é o imposto para mim. Não estou falando que abre mão, João. Estou dizendo assim, que, por exemplo, você tem você tem Tem a uma tabela. alíquota, você tem uma tabela que você tem que seguir, e você tem um valor, né? Um valor mínimo para você recolher o imposto. Entendeu? Eu não estou dizendo que ele deixa de recolher, não. Ele recolhe mesmo. Agora, o que eu estou dizendo é que a maioria, tá certo? Não ganha o suficiente para recolher. Mas, por outro lado, a minoria que ganha é um valor bem suficiente que entra o imposto satisfatório. Aí é onde está. Essa maioria que você está falando, normalmente, ela não repassa que não é salário, né? Essa minoria que eu falei. Essa congruência. A minoria que eu falei. A minoria essa que recebe o minoria, salário ela não declara que ganha congruência. Normalmente, ela tem uma casa que é da igreja, normalmente ela tem um carro que é da igreja, e normalmente ela é a dona da igreja. Normalmente é isso. Se você prestar atenção direitinho. Novamente, eu não quero aqui falar de igreja, mas nesse caso está falando, normalmente é isso. Esse ano de 2020, normalmente também, quando ele ganha suficiente para ser cobrado lá na tabela, ele também diz que não ganha. Para esse ano de 2022, olha, o limite ali, a faixa de isenção, os brasileiros com rendimentos acima de 28 mil, 28 mil quebradinho, né? 559,70, dividido por 12, ou seja, 2.380. 2.380 por mês, né? Por mês, 2.380. É bem verdade que a maioria, conheço uma boa gama de pastores que não chegam a esse valor por mês, não. A esse valor aqui, não. Então, fica fora dessa... Não é alcançável. Mas assim, mas os de capitais, eu creio que chega muito mais do que isso. Os de capitais, interior não, mas capital... Capital ultrapassa. Aí, bom, de qualquer forma, se ele chegar a esse valor, a igreja tem que calcular, fazer o desconto, reter ali na folha, né? E depois repassar para a Previdência Social, ou para o Leão, né? A Receita Federal. É isso. Bom, é de outra questão importantíssima, vocês mencionaram agora, né? A prebenda pastoral, exporta, o que ele recebe, deve ser considerado além do valor, mas também deve-se somar a isso outros benefícios. Pelo menos é o que a legislação prevê.
mas na prática nem sempre acontece. Vocês mencionaram aí, né, benefícios como moradia, carro, acho que alguém falou, enfim. Isso deve se somar ao que é repassado ao pastor, o todo, o volume, o montante, né? Não somente o valor propriamente dito do que seria a exporta, mas os benefícios. Os benefícios se somam. Eu vim de uma denominação que já é bem estruturada. Nessa minha denominação, aliás, na denominação da qual eu fazia parte, ele tem um cuidado muito grande com o pastor. E não é regra, é uma exceção. Nem toda denominação age assim. Mas essa denominação, ela zelava pelo INSS, ela tinha férias, gratificação natalina, ela tinha o fundo de garantia do tempo de ministério. O pastor não tem direito a FGTS, não tem direito, mas a denominação criou o FGTM, o fundo de garantia do tempo de ministério, criou uma série de benefícios para poder facilitar a vida do pastor. É assim nessa denominação, onde eu passei 23 anos nessa denominação. Então, tem toda essa garantia, mas isso não é regra, não é toda denominação que é assim. Isso é uma exceção. E também não é obrigação legal. Algumas coisas que a denominação faz, ela faz porque ela se sente, assim, no dever moral de zelar pelo obreiro, pelo pastor, mas não é obrigação. Não é obrigação ela criar um FGTM, não é obrigação ela ter esse cuidado com a previdência do pastor, entre outras questões. Existe, inclusive, um piso, viu? Um piso nacional nessa denominação para os pastores. Então, é uma exceção, não é a regra. E a maioria dos pastores que eu conheço, e vou dizer, viu, nessa denominação tinha muitos pastores que acabavam ficando assim, deitados eternamente em berço esplêndido. E a situação financeira era tão boa, tão confortável, que o cara entrava assim numa zona de conforto e parece que perdia o ânimo, o vigor para trabalhar, para trabalhar. Enquanto que eu vejo outros que ganham bem menos mesmo, mas trabalha muito, muito mais. Muito, muito mais. Então, é uma questão bem complexa lidar com essas questões aí. É a questão do chamado, professor. É verdade. É questão de chamado. Tem gente que quer fazer de pastorado meio de vida, né? É lamentável. Mas vamos embora, que não é o caso de vocês. Bom, uma outra questão, para a gente já fechar, viu? A gente já mencionou ela hoje aqui, mas é importante ficar atento. É de extrema importância evitar a chamada confusão patrimonial. Essa confusão não deve acontecer, visto que se ocorre, caso venha a ocorrer essa confusão, isso pode resultar em sanções para a igreja. Dentre estas, a desconsideração da sua personalidade jurídica. É como se houvesse um desvio de finalidade. Vocês vão entender já o que é que eu estou falando aqui. Para evitar que isso aconteça, é importante atentar para alguns aspectos. Quais seriam? Primeiro, isso vale para as empresas também, viu? Separar rigorosamente as contas da pessoa jurídica das contas da pessoa física responsável. O que é da igreja é da igreja. O que é do pastor é do pastor. Separa, meu irmão, separa. Ó. O que é dos membros é dos membros. Então, não misturar isso aí, porque se misturar vai dar aquela confusão jurídica, pode ter problemas, pode ter problemas. Ou seja, é primordial que as compras do que é para a igreja, que seja feita em nome da igreja, no CPF, no CNPJ dela. Assim como as contas e despesas que são do pastor, é dele, ele que resolva para lá no CPF dele, ou de qualquer outro membro da diretoria da igreja. Ou seja, geralmente, quando o pastor faz essa mistura, essa confusão, depois para conseguir provar o que é de quem, ó, já deu problema. Se for interno ali na igreja, a igreja tenta equalizar, mas se for alguma fiscalização, para tentar depois separar, né? Dividir a questão. Como é que fica? Então, é preciso evitar que se gere essa confusão contábil. É preciso que haja uma clara distinção entre o que é da igreja e o que é do pastor ou de qualquer outro diretor. Uma outra questão, para a gente avançar. Possuir contas bancárias distintas. Conta da igreja e conta do pastor. O pastor ele quer receber as portas lá dele, ele não quer receber em espécie, ele quer a transferência bancária, transfere da conta da igreja
para a conta dele. A conta dele não é a conta da igreja. Aí ele vai lá, tesouraria, passe lá, pastor, é uma conta conjunta da igreja. O senhor pode passa lá e pegue, passa o cartão lá, ou saque. Não, não. A conta da igreja é a conta da igreja. Ele só tem direito àquele valor que foi acordado ali. Então, repassa aquele valor para a conta dele. E ele não se mete, não mete a mão em nada do dinheiro aqui da igreja. Até para protegê-lo também. Até para proteger. Então, possuir contas bancárias distintas. Uma para a igreja e outra para o pastor responsável pela igreja, tá bom? Se a organização religiosa em questão não possui conta bancária, procure abrir. Procure abrir, procure se regularizar, ver o que é que está faltando e abra. Além de permitir que os membros da igreja façam transferência e depósito diretamente nessa conta, o que facilita. Eu sou membro da igreja, estou viajando. Pastor, eu estou querendo encaminhar meu dízimo, como é que eu faço? Ô, irmão, você está onde? Eu estou no Paraná, e a igreja é onde? Aqui em Pernambuco. A igreja tem conta? Não, a igreja tem conta não. Faça o Pix para mim, na minha conta, no meu CPF. Irmão, não dá certo, né? Não dá certo. Pega a conta da igreja, irmão, a conta da igreja é essa aqui, ó. Faz lá a transferência, manda só o comprovante para a gente apresentar na tesouraria. De repente vai entrar como receita para ele e vai ser tributado também, né? Vai ser tributado também. O que pode acontecer com qualquer membro, fica fazendo movimentações da igreja em seu nome, ele pode ser tributado, porque passou pela sua conta de pessoa física, é como se fosse um valor que você tenha recebido, como se fosse seu. Quando no final do ano, quando você for declarar o imposto de renda, vai somar aquele montante ali, para você dizer que não, aquele montante não era meu, não, meu era só isso aqui, essa outra parte era da igreja. Não tem como tu fazer. Tu já se complicou, tu vai ter que juntar aquele montante ao cálculo do teu imposto, e tu vai ter que pagar. Ou então tu vai ter que brigar com a igreja, dizer, tá vendo, tá vendo? Ficou usando minha conta para o dízimo e as ofertas dos irmãos, ai, eu vou ter que pagar o imposto. Aí, para ver se a igreja diz, não, irmão, a gente restitui você. Disse, não pode, cara. Então separa, o que é da igreja, o que é do pastor, o que são dos membros, é dos membros. Então, Ô, professor, a confusão. Fala. mas assim, no caso de conta bancária e imposto de renda, a gente não só tem que declarar o saldo no dia 31 de dezembro, né? A gente não declara o movimento do ano, não, né? A gente declara o saldo. Exatamente, só o saldo. Declara o saldo, mas também tem, como é que eles chamam? Deixa eu ver se eu A lembro evolução aqui. patrimonial lá vai cair, viu, Sérgio? Porque assim, Não, mas eu estou dizendo assim, eu estou dizendo que a obrigação é declarar o saldo, né? Justamente, o problema é esse, é que esse saldo pode chegar naquele mês, se tornar hábito, movimentar as contas da igreja. Eu não lembrei a expressão jurídica agora, viu? Porque vou ficar devendo. Se tornar hábito, movimentar as contas da igreja na pessoa física, naquele mês, quando ele for fazer aquele extrato, retirar aquele extrato, vai acusar de alguma forma. Aquele montante ali vai acusar de alguma forma. Aí complica a vida dele. Então, Sérgio, para você ter uma ideia hoje no Banco do Brasil, se você for fazer um depósito naquelas máquinas de autoatendimento acima de 2.000, você já pede o CPF. Aí, assim, o brasileiro sempre tem um artifício, né? Também quando eu vou fazer um de 2.000, eu divido em 2 vezes, porque aí ele não pega o CPF. Aí ele não filtra ali, mas na frente ele pode filtrar, porque ele tem tudo da base. Não, João, é assim, eu estou falando o seguinte, uma pessoa que movimenta, está errado, não estou dizendo que está certo não, começa aí. Mas assim, quando você movimenta, você vai declarar um imposto de renda, tá certo? Quando você vai declarar um imposto de renda, você pode até, por exemplo, Eu estou entendendo, o saldo é 31 você do pode 12. até não precisar nem pagar imposto. Você pode até nem precisar pagar imposto. Mas quando você for declarar um imposto de renda, o que você tem que declarar no imposto de renda é o saldo do dia 31 de dezembro. Assim, eu acho que é assim. Não é o saldo de 31 de dezembro. Mas o que é que acontece? Eu estou só questionando, e o pastor falou bem aí, porque o que é que acontece? A Receita tem a base do banco. O que é que acontece? Você pode chegar no dia 31 de dezembro e dizer que seu saldo é 1 centavo. E ela diz, oxe, esse camarada tem 1 centavo. Aí, por azar, vamos por azar, não é sorte não, é por azar, você foi contemplado para ela olhar sua movimentação. Aí vai, quando ela entra, diz, oxe,
Por que Não, ela aí teve você essa tá certo. movimentação durante o ano? E no dia 31 ele desviou, tirou o salto para Eu apresentar posso ir um pouquinho mais além do que isso que você está Pode cair falando? na malha. É. Eu posso ir um pouquinho mais além do que você está falando? Quando você chega num supermercado, tá, que sai a nota fiscal com o seu CPF, o governo sabe a Exato. quantidade de leite que você toma, a marca do leite que você toma. O governo sabe tudo isso. Isso aí não é isso que eu estou discutindo. Isso daí eu sei. Isso aí é fato, entendeu? E se sabe o tipo de leite que tu toma, a marca do feijão que tu come, Imagina o imagina o salto da dinheiro conta. que tu tem no banco. É. Isso daí eu sei que é prático. Mas também eu sei o seguinte, que existe até dentro da própria receita, existe também isso é um programa. Isso não é uma pessoa que faz, nem um sorteio, joga para cima e vê quem cai, Programa. né? Mas existe um programa e esse programa, ele, por exemplo, até hoje, ele só está interessado em analisar a partir de um certo volume de dinheiro que circule na conta do cara. Tipo assim, olha, na conta do sujeito caiu, vamos dizer assim, ele manteve uma média de janeiro até o dia 30 de dezembro, uma média de 200 mil. Aí, quando foi no dia 31, lá tinha R$ 1. É uma Isso é movimentação. uma coisa. Mas se você é um cara que mantém na sua conta, um exemplo, 2 mil, 3 mil, 1.000, 5 mil, 4 mil, até assim, 10 mil. Então, ele nem nesse programa o cara entra. Entra Hoje. não. Olha, eu sei Hoje o ele que não você está entra. falando. Você tem uma ideia, o banco ele tem um acordo Basileia. Por exemplo, se você tem essa movimentação cair 500 mil na sua conta, pode ter certeza que você vai receber uma ligação do banco para ir prestar informações da origem do dinheiro. Você tem que esclarecer de onde veio o dinheiro. É. Exatamente. Enfim, Perfeitamente. é uma Quer ver uma movimentação, coisa? Você quer ver como isso é verdade? atípica. Coloca 500 mil na minha conta, para tu ver se amanhã o banco não está ligando Olha, para mim. Eu te passo depois aqui o número da conta, viu? Tá certo, eu vou passar. pois bem, irmão. É uma outra informação boa, viu? Solicita, abre a conta para a igreja e solicita um cartão para a igreja, um cartão de crédito. E aí a igreja faz as transações, as movimentações usando o cartão de crédito dela. Professor, A vida. a propósito disso, eu até consultei hoje meu colega, né, para saber se as regras mudaram, né? Porque Uhum. até então, quando eu me aposentei, que esse mês vai fazer 6 anos, é a política do Banco do Brasil. Ela não atende crédito a alguns segmentos, inclusive a igreja. Aí eu disse, será se mudou? Aí eu fui consultar para saber se estavam trabalhando o limite de crédito para a igreja. Ele disse, não, continua bloqueado. Lá abriu conta só, conta simples, não tem limite, não tem cartão de crédito, não tem nada. Pois bem. É a É política isso do aí. Banco do Brasil, viu? Em outro banco tem. Outra coisa, não adquira bens em nome de terceiros. Se o bem pertence à igreja, no nome da igreja. No nome da igreja, não é isso? Então tem que ter esse cuidado. Além de ser incorreto, bens em nome de terceiros inviabiliza a concessão de imunidade e isenção de impostos, né? Como a compra, por exemplo, a igreja, as associações têm uma linha de crédito para a compra de veículos com desconto, né? Muito boa, a igreja pode adquirir um veículo, vamos comprar uma Kombi aí para servir aos irmãos aí nas atividades da igreja, consegue comprar esse veículo com um bom abatimento. E aí tem que fazer isso em nome da igreja. De repente, assim, compra aí para mim, eu sou pastor, a igreja compra e vende para mim. Fica certo isso, né? A igreja compra com desconto e depois a igreja me vende. Né? Então tem que ter cuidado com essas coisas, para não incorrer nesses crimes, nesses erros, né? Nesses pecados. Pronto. Para a gente finalizar, manter a contabilidade da igreja organizada é nossa obrigação. Não é uma tarefa simples, mas a gente precisa fazer. E para isso a gente precisa procurar assessoria. Procura assessoria. Uma assessoria especializada para fazer isso acontecer. E no nosso bate-bola de hoje, vamos fazer o seguinte. Mateus, o que é que fica de lição que você ouviu hoje à noite aqui?
Meu pastor, é, basicamente, né, a gente viu sobre esse, essa natureza, né, do vínculo do pastor com a igreja, que não é empregatício, né? Então, acho que o que me fez pensar, né, e que eu, de fato, tenho que começar a pensar mais sobre isso, é em relação a você se precaver em relação é, ao de FGTS ou, enfim, Previdência, porque já que não é uma coisa que consta necessariamente na igreja, e na maioria das realidades de igrejas como a minha, por exemplo, acho que é muito improvável que a igreja vá contribuir com isso. Então, realmente eu pensar sobre isso, e como o senhor falar, de tentar realmente focar nesse 20%, né, se possível. Consegue, meu irmão. Existem boas estratégias, viu? Recomendo, leia, adquira. Aqui traz estratégias para vocês que vão viver realmente o ministério, né? Traz algumas estratégias importantes, interessantes, que vão ajudar vocês aí a gerir e também, não somente a gestão das finanças, né? Mas como, vou usar uma expressão aqui, como atrair investimentos, né? Mantenedores e outras coisas. Está recheado aqui de exemplos e modelos. Então, adquira, adquira. Fé e finanças no reino de Deus. Mas é isso, Matheus. Vocês que são a geração, né, Mateus, Neto, Antônio, que está nesse meio denominacional onde a gente está, se bem que não somos uma denominação, né, mas nesse meio das igrejas comunitárias, vocês que são a próxima geração de pastores, têm que começar a pensar, talvez, em como melhorar essa questão que a gente já vem falando aqui, né, essa questão ligada aí ao cuidado do pastor, previdência, fundo de garantia, aposentadoria, auxílio-doença, essas questões aí. Vocês têm que começar a amadurecer isso, porque isso resvala em vocês e na família também. Antônio, meu irmão, o que fica de lição do que você ouviu hoje aqui? É o seguinte, fico muito pensativo nessas questões assim, e ao mesmo tempo eu não busco muito pensar nessas áreas, até porque eu nunca pensei, né? Tenho pensado bastante esses dias e com essa disciplina, mas eu sei assim que tem dois lados da moeda, né? Tem um lado que o pastor ele precisa se precaver justamente nessas questões, até para a questão familiar também, para os filhos, para a esposa, para a família. Mas eu também vejo outro lado da moeda também, que é o lado da fé, né? O lado, de fato, de servir a Deus de todo o coração, porque às vezes a gente está sujeito a pensar muito nessas áreas financeiras, em como é que vai ficar, como é que eu vou ficar, como é que vai ficar minha família. E eu sei que essa parte é muito importante, assim, que a igreja tem que, de fato, ajudar o pastor, tem que pensar nessas áreas, mas eu olho para aquelas pessoas lá de trás, né, que, assim, às vezes não era mantida com esses... Não tinha essas regalias que nós temos hoje, né? E conseguiram vencer, conseguiram pregar o evangelho, finalizar o seu ministério. O apóstolo Paulo ele é uma grande prova disso. E tantas outras pessoas também. Mas o que fica mais de lição, assim, para mim, foi muitas coisas, né, que de fato eu ouvi hoje, mas uma coisa que eu destaco muito para mim é que eu não foque muito nessa área nessa área financeira, entende? Lógico, assim, eu sei que tem esse lado e eu não quero aqui ser ignorante e dizer assim, não vou pensar nisso. Tem que pensar assim. Mas eu quero pensar muito mais assim, usando a minha fé, entendendo que Deus ele vai me ajudar, vai me manter, mas que eu também use essa responsabilidade que eu tenho para me precaver, mas que isso não seja a minha maior prioridade. Entende? Eu acho que preciso, não sei se eu estou sendo claro nisso, mas Bem a claro. minha a minha oração é para que Deus ele me ajude a focar no que ele me chamou para fazer de fato. Entender assim, para mim é impensável colocar a igreja na justiça, é impensável exigir alguma coisa da igreja, é impensável essas áreas. Porque eu creio que Deus ele vai assim me sustentar, e uma coisa que eu aprendi é que se eu estou fazendo o que eu faço hoje é pela convicção do que Deus me chamou para fazer. Se eu tenho essa convicção e eu tenho fé que ele vai me ajudar, ele vai me manter, ele vai me sustentar até lá, e justamente a minha família, eu tenho que fazer o meu trabalho com todo amor, com toda dedicação, com toda alegria e sem esperar nada em troca, sem esperar que a igreja venha me beneficiar, venha aumentar o meu salário, não.
Hoje eu estou aqui, nesse lugar, eu sou uma prova viva disso, porque assim, eu estava trabalhando na reciclagem, eu recebia um valor, um salário, com a passagem por fora, e eu recebia bem mais, né? Hoje eu estou recebendo R$ 1.000, bem menos do que eu recebia, e assim, eu faço o que eu faço com muita alegria, porque o que mais deixa meu coração fervoroso é porque eu sinto que eu estou cumprindo aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Eu estava lá na reciclagem, eu entendia que era o momento de Deus, que eu estava lá, que era um momento, o lugar que Deus escolheu para eu estar, para eu amadurecer, para eu aprender outras coisas. Mas eu dizia assim para Deus, quando eu estiver no lugar, que eu dizia assim, Senhor, eu estou nesse lugar para te servir, e é o lugar onde o Senhor me chamou para fazer, para eu dedicar meu tempo, minhas horas, meus dias, independente do que eu recebo, eu vou fazer para a tua glória. E eu louvo a Deus porque eu estou nesse momento, né? Lá eu estava lá, eu passava o dia inteiro na reciclagem, e eu não conseguia compartilhar o evangelho com as pessoas, com as crianças, com os adolescentes. Hoje eu posso fazer isso durante todo o meu dia, né? Então, eu penso mais nessa área assim, entendeu? Não focar tanto nessa área financeira, mas também pensar em usar minha fé, em cumprir o meu chamado, independente do que eu receba, independente dessas regalias que a gente tem, mas eu também não posso negligenciar essa área, entendeu? É andar no equilíbrio. Eu penso dessa forma e é isso que eu tiro de lição para esse dia de hoje. Você falou, meu irmão, me lembrou muito do que eu li nesse livro aqui, viu? Está bem alinhado com isso. É uma questão de fé mesmo, e se lançar e obedecer e crer no sustento, né, na provisão que vem do Senhor. Outra vez, recomendo. Esse livro aqui é fantástico, recheado de testemunhos de missionários ao redor do mundo, contando como Deus tem suprido, sustentado e mantido para que eles estejam dedicados ao seu chamado. Recomendo bastante. Deixa eu me ver aqui. Severino, que fica de lição do que nós aprendemos hoje aqui. Pastor, eu acrescento o que o Antônio falou, e assim, eu creio que, mesmo sendo uma vocação, a gente ainda está no mundo, né? Vivendo no mundo, e como essa vivência aqui requer também algumas preocupações financeiras, né? Principalmente uma coisa que o pastor falou aí, muito perigoso, é você ficar doente, a sua família cair na necessidade de ter o INSS como auxílio e não ter. Eu creio que ficou lição para mim justamente essa precaução de pagar o INSS. E outra também que eu fiquei muito maravilhado foi a opção aí da igreja comunitária que o Neto falou, de já fazer esse recolhimento na base, né? Ali na hora de receber o ordinário pastoral, já deixar lá, porque se como um amor da igreja, eles irão fazer esse pagamento para o pastor, isso aí fica melhor. Essa preocupação já não cabe mais com o pastor, né? A preocupação dele será justamente mais assim com a cabeça, com a palavra de Deus e alimentar o rebanho. É isso que fica de lição para mim. Que bom, meu irmão. Muito bom. Meu irmão Sérgio, o que é que fica de lição de tudo que a gente debateu hoje aqui? Pastor, assim, como a gente já tem uma certa estrada, não é? Uhum. Eu realmente, assim, eu entendo os passos. O que o irmão Severino falou é importante, o que Antônio falou é fundamental também, né? Porque domingo após domingo, quando eu chego na igreja, até nas horas do recolhimento, na hora do recolhimento dos dízimos de oferta, todo domingo eu falo que a questão de você dizimar é mais uma questão da confiança que você tem na provisão de Deus na sua vida. Ou seja, o dízimo nada mais é do que você devolver a Deus uma parte do que Deus lhe deu. Né? Porque você está dizendo, olha, eu sei, Senhor, que foi o Senhor que me deu, então está aqui, eu estou mostrando que eu confio. Né? Agora, também, por outro lado, tem essa questão, eu já vi também pastores que, assim, com a medida que o tempo vai passando, né, que a pessoa vai perdendo, assim, vamos dizer assim, essa disposição, essa juventude por conta da própria idade, porque isso acontece, né? Uhum. Então, a própria igreja, ela vai chegar uma hora que ela vai ter que dizer, ó, peraí, o que eu tenho aqui dá para sustentar um pastor
assim, não dá para sustentar dois ou coisa parecida, não, a gente dá uma ajuda aqui, dá uma ajuda ali, porque não é toda igreja que tem essa condição financeira para manter isso daí, não é? Então, eu acho importante, da parte de quem, principalmente quem está começando agora, ter essa precaução, Uhum. ter essa precaução, né? Eu acredito, acho que foi Neto Mateus, não me lembro, mas assim, com relação a fundo de garantia por tempo de serviço, eu acredito que isso não é possível para um pastor, mas ele pode muito bem abrir uma conta de aplicação e até acertar com a igreja. Eu digo, você vai depositar tantos por cento do meu salário nessa conta daqui, que é uma conta de aplicação. E pode ser uma conta de aplicação, aí João entende disso muito mais do que eu, mas pode ser uma conta de aplicação que você não possa mexer por um determinado período, né? Isso que você está Então, dizendo é exatamente o que a igreja que é da esses, nação, de onde eu vim, faz. Ela cria essa conta, ela chama de FGTM, Fundo de Garantia por Tempo de pois Ministério. é, Não justamente. vai mexer no dia que ele for desligado da igreja. A igreja vai dar a ele como indenização. Pois é. Então, esses cuidados, eu acredito que é até uma forma de dizer, olha, meu filho, faça assim, porque essa é a forma que eu estou escolhendo para você, para poder lhe manter, né? Para que você não tenha preocupação, porque eu já vi realmente casos assim de pastores que depois de um certo tempo, ou depois de jubilados ou coisa parecida, aí na verdade fica necessitando da ajuda dos irmãos e aquele outro. E assim a gente olha uma carreira, uma coisa tão bonita, né, que é a carreira de pastor. É um sacrifício enorme, é um chamado, é uma dedicação, linda de se ver. Eu admiro assim no caso desse pastor a dedicação que ele teve, né? E assim, no final das contas, e não foi por falha da igreja, simplesmente a igreja não tinha condição, Uhum. não tinha como fazer, né? Então, assim, acabou que, quer dizer, Deus proveu dessa forma, né? Ajudando aqui, um vinha, ajudava, mas é bom a gente se prevenir. E outra É, coisa, uma coisa que é fundamental também, a gente tem que ser feito trem, andar na linha, fazer as coisas certas, né? Fazer uhum. as coisas certinhas, porque no final a gente está dando exemplo e quer queira, quer não, a nossa vida é muito, assim, é muito observada, né? A gente está dando exemplo e a gente está fazendo a coisa certa perante Deus, né? Então, o que fica para mim, assim, de lição em todos esses assuntos é isso. É que se nós temos a possibilidade de nos precaver, tá certo? Eu não acredito que isso vai fazer algum mal. Eu acho que a gente precisa fazer isso daí de toda forma. É como o irmão Antônio falou, é um equilíbrio que a gente precisa ter. A gente precisa ter esse equilíbrio, tranquilamente. Amém. É verdade. Neto, o que é que fica de lição, Neto, de nossa discussão hoje aqui? Pastor, bem interessante. Eu acho que o último ponto que a gente abordou também sobre o que a gente falou sobre o vínculo do pastor com a igreja, né? De não ser esse vínculo empregatício, a diferença que tem entre um vínculo empregatício e esse vínculo ministerial do pastor com a igreja. Uhum. Também achei importante aquilo que a gente viu sobre a questão de a igreja não confundir as coisas, de quando ela receber um pastor, não achar que ela tá de tabela recebendo um administrador, um zelador. Ele pode ajudar nessas coisas? Pode. Mas que a igreja sempre lembre também que o cara não é de ferro, né? Como diria um rapaz por aí, o cara não é de ferro, ele não tem como dar conta de tudo isso, ainda dá conta da igreja. Então, eu acho bem interessante. Essa lição fica pra gente, como igreja, tentar aliviar
o peso do nosso pastor, e para a gente que vê questão do ministério, que pensa em ministério também, de entender que isso não é um vínculo imperativo, né? Está indo para uma CLT, trabalho na igreja tem que ser ministério, né? Aí foi bem interessante esses dois pontos para mim hoje. Se puder, dê uma olhadinha aí. Procura, acho que você encontra no Senhor. site, na estante virtual. Se eu começasse no ministério de novo, conselhos aí a pastores recém-ordenados. Vai ser valioso para vocês. Dá para ser reeditado, como eu disse, parece que a editora Esperança parece que está com os direitos agora da obra, mas vocês encontram e vai reforçar isso aí que você falou, né? Reforça bastante. Nosso irmão João, diga para a gente aí o que ficou de lição. Bem, pastor, a cada semana essa matéria me surpreende, né? Eu quero compartilhar aí 3 pontos que essa aula hoje me deixou. A primeira é que Deus assim nos dá um exemplo muito transparente. É cada macaco no seu galho. Isso aí, ó, é fundamental. É Cada verdade. macaco no seu galho, não vá confundir, porque senão você vai negligenciar o seu fundamento. É importante que você conheça, é importante que você acompanhe, que cobre, mas cada macaco no seu galho. Um outro ponto também que eu quero pontuar é o seguinte: trabalhe o seu futuro hoje, porque assim Deus faz a sua parte, mas Ele quer que nós façamos a nossa. Por quê? Porque se você está numa igreja e ela pode lhe sustentar, glória a Deus por isso, é ótimo. Mas se não pode, não vá sufocar a igreja, vá fazer tenda. Isso aí, olha, você vai ter que equilibrar, vai ter que encontrar um ponto de equilíbrio. E o terceiro ponto, que é imprescindível, você ser assessorado, ter uma assessoria contábil especializada. E o que é que acontece? As assessorias de hoje elas estão tão especializadas que ela já está trazendo no seu bojo a jurídica também, para que, de uma forma completa, ela lhe dê aquela assistência. Então, é imprescindível que você conte com assessoria jurídica, porque se você for levar tudo de forma atabalhoada, de forma informal, o prejuízo vai ser muito maior lá na frente. Então, essa aula de hoje foi esplêndida com relação a esse negócio do vínculo do pastor com a igreja, que muitas pessoas desconhecem hoje isso aí. É imprescindível que você que está na linha de frente tenha essa consciência. É importante. Irmãos, a gente está na penúltima aula, na próxima a gente já está finalizando, já vem a avaliação. A avaliação vai ser o mesmo modelo do que foi a primeira verificação, então não se preocupem. Quem vem acompanhando as aulas e lendo material, assistindo, quem não pode estar aqui, mas assiste depois, vai matar a pau lá, fazer uma boa avaliação, tá bom? Está sendo bom, está sendo uma boa construção, né, esse trabalho feito com vocês aqui. Digo que vai, para mim, servir de referência para outras turmas, porque essa foi, já disse, né, essa foi a turma mais participativa que eu já tive dentro dessa disciplina aqui. Eu fico extremamente feliz e grato a Deus por isso. Quem orou no início, já apagou da mente aqui. Sérgio, Foi Sérgio. Ora aí, Severino, em nome de Jesus. Encerrando. oremos. Santo Deus e eterno Pai, queremos te dar graças por mais uma vez estarmos aprendendo, Deus, coisas concernentes ao teu reino, Pai. Que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, a pôr em prática, Deus. O Senhor continua abençoando a vida do teu servo, Deus, o pastor Glebo, Senhor Deus, trouxe nesta noite, Deus, esse ensinamento para a nossa vida, Pai. Abençoa todos os teus servos que acompanharam essa aula, Pai, que o Senhor possa, no nome de Jesus, Senhor, nos dar uma noite de sono reparador e um dia abençoado na tua presença, Pai. É em nome de Jesus que nós te oramos e agradecemos, Senhor. Amém. Amém. Um abraço aí, irmãos. Qualquer dúvida é só chamar, hein? Qualquer coisa joga lá no grupo também, a gente vai se ajudando. Deus abençoe a todos. Uma boa noite. Boa noite, meus amados. Uma boa semana. Não vai comprar 2 garrafas de café, vai precisar levar 2